Bom, então no vídeo de hoje a gente vai aprender sobre o CSS, né? Começar a trabalhar com CSS para deixar nossos elementos HTML mais visualmente melhores, né? Mais estilizados. Então, eu vou começar a falar sobre os tipos de CSS. A gente tem os tipos inline, interno e externo, né? Vamos ver qual a diferença entre eles. O inline, eu vou começar aqui mostrando uma div que a gente precisa definir o style do elemento. Isso é o estilo inline, tá? O que é esse style, né? A gente viu até então agora só a div, né? E a div ela agrupava outros elementos e era essa a razão dela existir. Mas por que a gente usa a div para agrupar os elementos, né? Por exemplo, se a gente quiser colocar uma borda, que é um dos tópicos que a gente vai ver hoje, numa div, a gente faz isso usando o CSS, né? E a gente pode definir aqui, ó, como border, né? De 1 pixel, por exemplo, tá? Então, eu vou salvar aqui e ver como fica no nosso documento, ok? Aqui ele não mostrou nada. E por quê? Porque não existe nenhuma cor nessa borda, né? A gente tem uma div aqui, mas não tem cor nenhuma nessa borda. Então, a gente tem um formato que é o seguinte, border size, né? O border width, na verdade, de 1 pixel, né? E a gente tem o border color, e a gente pode definir uma cor, tá? A cor eu vou por enquanto colocar aqui, ó, 000, que é pra gente usar um preto, tá? Depois eu explico como funciona as cores aqui no CSS. Então, se a gente voltar aqui para o nosso documento, eu vou colocar um texto aqui, ó, né? A gente tem um teste aqui e ainda a gente não vê a borda. Mas por quê? Porque a borda também precisa de um border style, tá? Que ela tem que ser, no caso aqui, eu vou colocar solid, né? Então, ela agora sim preencheu a borda. E lembra que eu falei que a div era um elemento block, né? Então o que ela faz? Ela expande aqui automaticamente até o final da linha. Por isso ela é um elemento block, tá? Se eu fizer a mesma coisa, eu vou duplicar esse código aqui com o span, a gente vai ver que ele é bem diferente, né? Vamos mudar o span aqui, ó. Na segunda linha a gente vai ver o span. Olha lá, ele é um elemento inline, então ele acaba e já coloca a borda do elemento, tá? Existe uma forma mais simplificada de colocar a borda aqui, mas por enquanto a gente está falando só dos tipos de CSS. Então, o tipo inline é a gente definir eles no próprio elemento, né? Então, vamos supor, se eu tivesse um P aqui, escrito um texto grande, esse P está dentro do div que tem a borda, então o que vai acontecer? Todo o texto vai ficar dentro da borda. O tipo inline é isso aqui. O tipo interno, tá? O que seria o tipo interno? Seria esse código aqui que está no inline, colocado num arquivo separado, só que dentro do mesmo projeto, vamos dizer assim, tá? Então eu vou criar uma nova pasta aqui, chamada CSS, tá? E dentro da pasta CSS eu vou criar um novo arquivo chamado estilo.css, ok? Aqui eu tenho um arquivo CSS, ele é um arquivo mantido pelo próprio documento, né? Pelo próprio projeto, então eu controlo ele, tá? Então eu vou voltar aqui para o meu CSS, vou remover tudo isso aqui, tá? Eu vou criar um outro div aqui embaixo, tá? E eu vou deixar eu vou só deixar ele com um texto aqui, ó, teste, tá? O que vai acontecer aqui, ó? Ele ficou um div aqui, um bloco separado aqui, só com o texto teste, tá? Só que eu quero aqui falar aqui na minha página, tá? Na minha página todos os div, né? Então eu coloquei aqui, ó, div, tá? Porque aqui tem uma outra coisa que a gente vai ver na frente, que são o tipo de seleção dos elementos do CSS, tá? Esse é o jeito de selecionar todas as divs do meu conteúdo, tá? Então todas as minhas divs vai ter um border,
solid, 1 pixel e cor preta, tá? Então, essa é a forma mais simplificada de fazer a mesma coisa que eu fiz aqui, tá? Eu vou copiar aqui e vou colocar aqui para a gente ver a diferença. A diferença é que eu tenho a forma reduzida para informar as mesmas coisas. Por exemplo, eu tenho aqui border width, né? Border color, border style, tá? Então, solid é o style, width 1 pixel e o color é esse formato aqui, que é o formato red, green, blue, né? Que a gente vai ver daqui a pouco. Então, eu posso apresentar das duas formas que elas são exatamente a mesma. Como a gente gosta de escrever pouco código, a gente escreve da forma simplificada, tá? Então, nesse estilo aqui, eu estou falando que todas as divs vão ter esse formato. Então, aqui dentro, para usar o CSS, né, a gente coloca o link rel igual a style sheet, href, que é a referência, né, o reference do link, tá? E eu coloco o endereço dele. O endereço dele, a gente vem aqui relativo ao documento que a gente está, né? Então, eu tenho a pasta CSS e o nome dele é estilo CSS. Então, eu vou colocar aqui CSS, estilo CSS. Quando eu salvar esse arquivo, aquela segunda div, ela já vai ficar com a borda, tá? Por quê? Porque ele está aplicando para todas as divs esse estilo. Como que eu sei que ele está aplicando para todas as divs? Vamos mudar, em vez de preto, eu vou colocar aqui um vermelho, tá? O vermelho ficou esse FF0000, que é a cor vermelha, tá? Então, eu não mexi nada no meu código, só mexi na cor padrão da borda. E a gente pegou a segunda tag ficou vermelho. Mas por que ficou vermelho aqui e aqui ficou preto, né? Porque no meu código eu tenho esse valor aqui sobrepondo o valor que eu tenho definido no estilo, tá? Então o valor inline ele vai ter mais peso sobre o valor geral do documento, né? Então essa talvez seria uma diferença do porquê e quando usar o CSS. Se talvez eu queira aquele elemento específico tenha um comportamento diferente, eu posso definir o estilo inline. Isso é definido também seguindo regras do browser de especificidade, que a gente vai ver depois no tema específico de specificity, né? De especificidade do CSS. Então aqui a gente já tem o documento inline. E uma outra forma de a gente selecionar o elemento poderia ser usando uma classe, tá? Que a gente também vai ver isso na aula de selectors do CSS, mas aqui eu já vou colocar um exemplo. Eu vou colocar aqui um teste e eu vou colocar uma border solid, só que agora eu vou colocar de 5 pixels, tá? E eu vou colocar ela azul, tá? Esse é o jeito de eu definir uma classe para div, ou seja, ou para div não, nesse caso uma classe de CSS, porque todos os elementos que quiserem usar esse estilo, é só eles utilizarem a class, tá, que eu vou definir lá, tá? Então, por exemplo, eu defino o nome dela como teste, poderia ser qualquer nome, vamos chamar de borda tracinho azul, por exemplo. Então, eu posso chamar desse nome, borda azul. Eu vou salvar aqui, salvei o estilo, salvei tudo. Esse div aqui já deve aparecer lá como borda azul. Ok. Por que ele está grudado e parece um bloco aqui? Porque não tem nada dentro dele, né? Vamos colocar um outro teste aqui, tá? Então, ele é o borda azul e esse aqui é o borda azul. Então, vamos passar para cá, pronto. Então, a gente pode selecionar um elemento direto pelo seu tipo de elemento, no caso o div, ou definindo uma classe, ou definindo o estilo inline. E a gente já pode perceber que a classe ela tem maior
prioridade sobre o elemento do que o elemento na seleção do CSS. Então, para essa div aqui, a gente está aplicando sim a borda vermelha. E só, na segunda a gente está aplicando a borda vermelha e a borda azul de 5 pixels. E o que aconteceu aqui? A borda azul ganhou. Por quê? Porque é uma classe e a classe ganha da definição do elemento, tá? Uma outra coisa aqui que a gente pode ver é como usar um estilo externo, tá? Que vai ser a mesma coisa, só que com endereço externo, ok? Para esse vídeo aqui, eu peguei um CSS externo para a gente testar, que é o de mapas de bandeiras dos países, tá? Então, olha só, esse endereço aqui é um CSS que a gente pode pegar de uma CDN, que é um provedor de conteúdo, né, que a gente chama de CDN, fica hospedado aqui no Cloudflare, tal. Então, a gente importa ele dessa forma. Do mesmo jeito que é um arquivo interno, a gente importa, só que a gente tem que definir o endereço desse arquivo, tá? E esse CSS mostra o poder da gente usar CSS, né? Porque eu não tenho nenhuma imagem importada aqui no meu documento, só que como esse CSS está com um monte de código lá dentro dele, de CSS. Então, por exemplo, para usar esse CSS, eu tenho aqui esse span aqui, ó, que a gente precisa definir que ele é um flag icon e o flag icon do país que a gente quer. No caso aqui está a Grã-Bretanha. Vamos ver o que acontece quando eu coloco esse código, tá? Olha, Grã-Bretanha não, desculpa, era Grécia. E aí, ficou aqui o código, tá? Ficou a bandeirinha da Grécia aqui. Se eu quiser a bandeirinha do Brasil, BR, né? E aí eu posso ver aqui a bandeirinha do Brasil. Se eu quiser a bandeirinha da Grã-Bretanha, eu posso colocar GB. E aí eu vou pegar GB. E assim por diante, tá? Eu vou colocar aqui a bandeirinha do Brasil. E a gente vê que eu só importei esse CSS externo e defini aqui as classes dele. Lá dentro desse CSS tem um monte de código CSS que basicamente me fala que eu posso usar, eu devo usar essas classes para importar uma bandeira de um país, tá? Então aqui a gente pode ver que a gente está combinando duas classes, a classe flag icon e a classe flag icon BR. Então vou fazer isso aqui também com o nosso interno, só para a gente ver como usa duas classes. Vamos supor, eu vou inventar uma outra classe que chama, essa aqui chama borda azul, e a próxima eu vou colocar como borda redonda. Na verdade vai ser arredondada. Olha só. Então eu vou criar essa classe borda azul e borda arredondada. O que a gente vai fazer aqui? No nosso estilo, eu vou criar o próximo aqui, chamado borda arredondada. E vou colocar aqui um border radius, que é um outro parâmetro que a gente pode usar de borda. E eu vou colocar de 20 pixels, tá? As medidas também é uma outra coisa de CSS que a gente vai ver um tema específico só de medidas, tá? Mas 20 pixels, o que ele vai fazer aqui com o meu borda arredondada? Então eu tenho a borda azul, mas ela também é arredondada. Voltando aqui, olha lá, ele criou uma borda arredondada em volta do meu componente, do meu elemento aqui do JavaScript, né? Eu vou criar um texto maior aqui para a gente ver o que acontece aqui. Olha lá, ele vai esticando e a borda vai ficando arredondada, né? Vamos colocar mais vezes esse texto e ver, olha lá, a borda ficou com 20 pixels arredondada nas laterais, né? Eu posso usar esse borda arredondada com o vermelho aqui? Posso, né? Então, por exemplo, se eu vier aqui na div vermelha, na div sem nenhuma classe por enquanto, eu posso botar o borda arredondada nela. E ela vai ser uma borda vermelha, só que arredondada. Por quê? Porque a borda vermelha é o estilo padrão da div, né? Olha lá, ficou arredondada também.
E nessa outra div aqui que tem um documento inline, eu também posso botar uma classe, né? Então, vamos supor, eu posso botar aqui nela um class borda arredondada. Então a gente vai também falar que ela vai ficar com a borda arredondada. Olha lá, ficou. Claro que aqui dá umas coisas feias aqui que a gente tem como resolver com o CSS também, mas o objetivo aqui é a gente ver como a borda funciona, né? A gente também tem, né, como definir a borda tracejada, a gente tem como definir outros estilos de borda, né? Então, por exemplo, eu vou colocar aqui nesse aqui, em vez de solid, tá? Eu vou mudar para dashed. Tá? E a gente vai ver o que vai acontecer. Eu vou aumentar também os pixels dela para 8 pixels. Tá? Olha lá. O dashed é essa borda tracejada, né? E o solid é a borda contínua. Tá? A gente pode também trocar o dashed para dotted, que aí ele vai ser pontilhada, né? Então a gente pode brincar com um monte de coisas da borda. E o VS Code, né, se a gente não sabe o que existe de elementos, a gente começa a digitar border e a gente pode ver que tem radius, bottom, top, color, left, um monte de coisas de borda, né? E se a gente não sabe, por exemplo, o que ela aceita, vamos supor aqui no style, quando a gente dá um enter, ele me dá todas as opções que ela aceita. Então, vamos dizer aqui, ó, essa aqui ela vai pegar, aqui ó, é como se ela estivesse, ele explica também, é como se ela estivesse entalhada na tela, né? Olha só, groove, o que ela vai fazer? Então, ela dá um efeito de entalhada, né? Ela cria essa coloração aqui em volta dela para dar um efeito que ela está entalhada na tela. A gente tem um monte de forma aqui, né? De trabalhar. Então, isso foi a parte das bordas, tá? E como a gente já começou a ver aqui as cores, tá? Como que é composta essa cor? A cor, ela tem o red, o green e o blue, né? Ela é formada pelo que é chamado de RGB, Red, Green, Blue, tá? Então a gente pode ter o formato aqui, e ela sempre vem com esse símbolozinho de hash na frente, tá? Então ela pode ter o formato que é Red, Green, Blue, com um caractere só para cada letra, ou ela pode ter o formato de 2 caracteres para cada cor, né? Red, Green ou Blue. A diferença é que ela, com mais caracteres, ela pode criar mais cores, né? Também existe o formato RGBA, tá? RGBA, que seria quanto a transparência da cor, tá? Se eu colocar aqui 00FF, por exemplo, ela é uma cor preta, só que com a transparência, com a opacidade dela 100%, ela não vai ficar nada transparente. Mas é muito difícil criar uma cor seguindo esse formato aqui, tá? Porque, aliás, esse valor 0 aqui, na verdade ele é um valor que vai de 0 até F. Mas como assim, 0 até F? O que significa isso? Isso é um valor hexadecimal, que é muito complicado para a gente fazer cálculos automáticos na cabeça, né? Por quê? Porque eles são 16 possibilidades para cada entrada aqui. Para cada caractere, ele tem 16 possibilidades. E como isso é possível? Ele vai do 0 até o 9, e depois ele começa do A até o F. Então pode ter A, B, C, D, E, F. Então ele aceita 16 possibilidades para cada uma das posições aqui desse documento. Por isso que ele chama hexadecimal. E para pegar uma cor, né, se a gente não sabe que cor que a gente quer usar, a gente pode vir aqui no Google e digitar aqui, ó, Color Picker, tá? Olha lá, e a gente pode pegar a cor que a gente quiser, ok? Veja só. Então vamos supor que eu quero pegar essa cor aqui, eu vou colocar uma cor de background na minha página, tá? Então, olha lá. Eu quero esse roxinho aqui. Então o que eu posso fazer? Eu posso usar as cores RGB, tá?
posso usar hexadecimal. Tá tudo aqui para mim. Eu vou usar o hexadecimal, que é o que a gente está trabalhando, tá? Eu vou colocar aqui inline mesmo, né? Para a gente não perder tempo. Eu vou colocar aqui no background color. Eu vou colar aquele hexadecimal que eu copiei do Google. E aí eu vou salvar o arquivo, vamos ver o que acontece. Pronto, toda a minha página ficou nesse roxinho aqui. E é claro que eu posso brincar ainda com essa cor. Vamos supor, eu vou colocar aqui o 00 no final, tá? O que aconteceu? Ele ficou nada, porque 00 é o alfa, né, que ele chama, o RGBA é a transparência total. Mas, por exemplo, se eu quiser mexer com a transparência, eu posso trocar aqui, ó. Eu vou deixar uma cor mais sólida para a gente ver como funciona. Então, ela é um vermelho bem forte, tá? Ficou bem forte. Só que agora eu posso brincar com a transparência dessa cor. Vamos colocar aqui um 77. O que aconteceu? Ela vai ficando mais transparente. Como o fundo padrão é branco, ele vai misturando as cores vermelho com o branco. E quanto mais números eu tiro daqui, vamos supor 55, mais transparente ele vai ficando. Quanto mais números eu adiciono, vamos colocar aqui um AA, mais opaco, né? Mais sólido ele vai ficando. Então dá para brincar também com essa cor. Só que não é fácil, né? Mexer com isso direto aqui. Por isso que a gente pode usar o Color Picker para ajudar a gente a selecionar uma cor, né? Vamos supor, eu vou trocar aqui por um azul. E aí eu pego o hexadecimal, colo no meu documento e agora a gente tem o fundo azul na minha página. Para o vídeo de hoje é isso. Dá para brincar bastante com o que a gente já viu até agora e a gente se vê no próximo vídeo.